Eu saí do terreiro e as coisas só pioraram. Você está com Beth? Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do TJR. Isso é verdade? Sai do terreiro, tudo desanda. Mas a pergunta, na verdade, é: por que a nossa vida desanda quando a gente sai do terreiro? Eu acho que essa é a pergunta que não quer calar. Mas antes, curta, compartilhe, comente, seja membro. Vem ser membro. Nós temos aí uma parte do nosso canal do YouTube destinada a quem quer aprender, com aulas sistematizadas, organizadas, para realmente quem quer se aprofundar um pouquinho mais nesse lindo mundo da Umbanda. E tá mais perto da gente pra gente poder trocar essas ideias aqui, ó, a gente aprender mais junto. A gente também aprende quando a gente ensina, isso faz parte. Exatamente. Inclusive, nós vamos começar agora no nosso templo um ciclo de palestras. Que inclusive quem é aluno membro vai ter direito a acessar as palestras também. Vão ficar lá gravadas, tá? A nossa primeira agora presencial vai ser no dia 27/7 às 20 horas, vai ser num sábado, vagas limitadas, inclusive quem quiser se inscrever, acessa o nosso Instagram, @Templo Jubi Romper, exatamente, para que a gente, e o primeiro tema inclusive vai ser obsessão, o limite máximo, sobre influências psíquicas negativas, crenças, medo, insegurança, e entender até que ponto nós somos, e se somos mesmo influenciados tanto pelas pessoas encarnadas ou não, e onde que tudo isso pode afetar nas nossas tomadas de decisões, e o que a gente de repente pode fazer para elevar a nossa vibração e se blindar cada vez mais dessas energias. Essas palestras, que é um ciclo, ela vai começar agora comigo fazendo essa. Nós vamos ter na sequência a Beth também e convidados que vão trazer vários temas para que a gente consiga realmente ampliar a nossa visão e nossa consciência. Ampliar o nosso leque de conhecimentos na prática, porque Umbanda é na prática e tudo isso faz parte. Conhecimento é tesouro, né? Conhecimento é a maior riqueza que a gente tem. Que podemos usar ou não. Né? Então eu posso ter muitos milhões guardados e não fazer nada com eles, e até mesmo muitas vezes morrer com eles, como muitas vezes acontece, ou a gente pode utilizá-los da melhor forma possível. Mas sem mais delongas, mas antes eu também tinha um ponto aqui. Não sei se você sabe, a gente vai chegar com 1.000 inscritos. É verdade. Nos ajude a chegar aí a 1.000 inscritos. A gente está pertinho aí. A proposta do canal nós temos duas bases muito importantes, né? A primeira delas, que é uma das mais importantes, é tirar essa visão da Umbanda que muita gente tem, né? Por falta de conhecimento, ou até mesmo por pesos em excesso, além do normal, além do natural, além do que é necessário, dado por pessoas que às vezes não estudaram sobre religião, têm uma base básica, ou enfim, aprenderam que com tem os essa muito visão antigos. E também tem consequência dessa Umbanda que faz sofrer, da Umbanda que prejudica, da Umbanda que detona. É uma banda difícil de seguir, né? E ao mesmo tempo a gente também tem a visão a gente tem também um objetivo de ajudar pessoas que escolheram essa linda religião a viverem a Umbanda na prática. Então, quanto mais pessoas a gente consegue alcançar, mais a gente consegue alcançar esse objetivo aí de ajudar uma parcelinha pequena das pessoas, né? A terem ali uma visão diferente da Umbanda, e se é da Umbanda, usar dela para crescer, para evoluir, para ajudar o próximo e para melhorar e fazer um bom uso da sua encarnação aí, né, Paty? Pois é. Então é isso, nos ajude a ajudar. Exatamente. Agora, de qualquer forma, por que a nossa vida anda para trás quando a gente sai do terreiro? Exatamente. Será que ela sai mesmo? Será que ela anda mesmo para trás? A gente vai trazer aqui duas questões muito importantes. Como a gente sempre fala aqui, a gente não traz verdades absolutas. A gente traz coisas que a gente viveu na nossa experiência e vive, né? Algumas coisas ainda nos dias de hoje. E a gente traz para você refletir sobre o assunto, questionar com as suas entidades, trocar com os seus irmãos, até com o seu dirigente, enfim. E trazer à tona, né? Trazer para a mesa situações que a gente muitas vezes vive e acha que ou é só a gente que está vivendo, ou acha que não dá devida importância, né? Não tá nem aí. Então, assim, muitas vezes a gente já ouviu isso aí de pessoas que chegam na nossa casa, gente que procura a gente no direct, falando sobre essa questão de, depois que eu saí da casa, estava frequentando uma casa, depois que eu saí, tudo começou a piorar, tudo começou a dificultar, tudo começou a ficar ruim. E aí a gente tem duas probabilidades. É claro que num caso da gente estar atendendo alguém que está com essa queixa, vamos dizer assim,
a gente vai analisar o caso dessa pessoa e todo o contexto. Mas falando aqui de uma forma genérica, para qualquer pessoa que passe por isso, a gente pode ter duas situações envolvidas nessa crença aqui, nessa forma de ver as coisas. Pode ser real e pode ser psicológica. Como assim, Beth? Psicológica e real. A nossa mente, ela tem muita força. Então, assim, a maior prova disso é a gravidez psicológica. Você conhece alguém que já teve gravidez psicológica? Eu conheci. A pessoa tem todos os sintomas. Até leite do peito sai. Barriga cresce, peito incha. Tudo que uma mulher grávida teria, quem tem uma gravidez psicológica tem. Então, essa é a prova mais cabal da força e da potência que a nossa mente tem. O seu Giramundo, meu Exu, ele fala que se a gente soubesse a força que a nossa mente tem, a gente teria tudo o que a gente queria, né? E resolveria tudo de uma maneira muito mais simples. Mas é muito além daquela consciência terrena, né? É uma coisa muito além daquilo que eu quero, do que eu desejo. Não, mas eu tô com vontade. Não, mas eu tô vibrando. É uma coisa muito além. Mas assim, não podemos negar da força da mente, né? Que é a força que a mente Sim. tem. E às vezes... Que são crenças, né? Aquilo que eu acredito que se torna uma verdade para mim. Exatamente. Às vezes o que te faz acreditar que você sair do terreiro te fez degringolar aí na sua vida, né? Descer ladeira abaixo, usando a expressão popular, na verdade pode estar relacionado à sua crença. Ou porque alguém te ensinou que quando você começa você não pode parar. Ou porque você ouviu de alguém dizer que quando você entra nesse caminho você não tem mais volta. Ou porque você acredita que as suas entidades estão cobrando. Essa é outra coisa que eu ouço muito. Ah, minhas entidades estão me cobrando. Eu saí da casa que eu estava e agora minhas entidades estão me cobrando. Aí eu estou sendo castigado. É por isso que nada está indo. É porque eu não fiz o assentamento. É porque eu não acendi a vela. É porque eu não estou cuidando deles. É porque eu não estou dando de comer pro povo. Eu não estou cuidando das entidades, não estou... Aí já mistura orixá com entidade, todo mundo junto. Exato. Tem também pessoas que ouvem isso do seu pai de santo. E aí a gente tem vários motivos para isso acontecer, né? O dirigente, às vezes pela necessidade financeira, que a gente não pode descartar, ela existe, né? Quanto mais médiums, menos pesado fica para o dirigente, menos ele tem que pôr do bolso dele, né? Manter uma casa não é fácil. Se ele trabalha com Umbanda direitinho, né? Porque se ele trabalha com aquelas casas que dizem que são de Umbanda, mas cobram para fazer defumação, cobram para fazer tudo que vão fazer para as pessoas, um banho, para um descarrego e tudo mais. Ou até mesmo cobrar uma saída, né? Ela tem da onde tirar. Mas quem trabalha com a Umbanda mesmo, que faz tudo sem cobrar, vai tirando da ajuda mensal das pessoas e de ações externas ali a gira. Então, tem a questão, às vezes, da necessidade. Às vezes tem a questão da pessoa precisar daquela energia, daquelas entidades daquela pessoa, precisar daquele médium ali também para trabalhar, porque todos os trabalhadores são necessários. Então, quanto mais aí, gente, mais a gente pode trabalhar. Eu te digo que também pelo poder. Aí você fala assim, como assim pelo poder? Né? Pelo poder. E aí, vale lembrar que aqui, todo comentário que a gente faz, a gente não está estabelecendo um julgamento, nem tampouco... Disseminando ódio, né? Disseminação de ódio, ou comentários de ódio. Não, muito pelo contrário. A gente precisa refletir e parar de ter uma visão romântica de que isso não existe. Porque tudo é perfeito, que só acontece coisas boas. Nós estamos falando aqui de ações comportamentais. Então, e que existem, né? O poder pelo narcisismo de ter um lugar, de ter que mandar naquelas pessoas, de ter o poder de ter mais gente para mandar. É uma liderança autocrática que eu mando, que eu determino, tem que ser do meu jeito. Então, tem gente que tem essa sede, gente que gosta disso. Talvez ela não tenha aberto por esse motivo, mas às vezes a situação isso, né? acabou levando, degringolou para isso. Então não adianta a gente fazer vista grossa em dizer que isso não existe, que um lugar desse nossa, não, a Umbanda é um lugar sagrado, onde não existe nada de errado, que são todos iluminados. Não tem ninguém iluminado, é muito pelo contrário. Tem muitos lugares que infelizmente montam uma capa linda, mas não é isso, tá? Então, sim, vamos entender que tem lugares que... Foi bom você trazer isso, porque o propósito é esse, a né? gente está falando aqui, partindo do princípio de que a pessoa frequenta uma casa séria, que trabalha com a Umbanda do jeito correto, mas isso também existe. Foi até bom você trazer, porque às vezes também o motivo pelo qual o dirigente tenta segurar os filhos, as pessoas, é para ter alguém para mandar. E aí enfim, exclama né? a seguinte frase, né? Então, se você sai, a sua vida vai dar para trás, meu querido, as coisas vão acontecer. Só que nós temos que entender que existem dois pontos de vista aí.
tem a fala direta, né, do que você vai viver, tanto dizendo que vai te fazer um trabalho ou vai que tirar a mão da sua cabeça e as coisas vão desandar, afirmando isso e pelo medo a gente acaba acreditando. E também tem as falas veladas, né? Indireta, né? Indiretas, que assim, a coisa não é dita para você diretamente, mas depois não adianta vir me procurar, hein? As falas, né, no que eu quero dizer com o que eu estou dizendo, Sim. ela vai te influenciando a pensar que, pá, usando talvez das entidades falando alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, para que você degringole e não saia. Ou seja, né? Fique pelo medo, né? Exato. Às vezes, essa certeza que você tem de que depois que você saiu do terreiro, tudo começou a degringolar, começou a dar para trás, dar problema, etc., piorar. Pode não ser exatamente isso, né? Uma coisa que a gente costuma falar muito, né? Nem tudo é macumba, né? Tem gente que, eu tô passando mal, alguém fez alguma coisa pra mim. Nossa, a pessoa foi pra gira, ela de repente não comeu naquele dia, ela de repente teve um dia estressante, dormiu pouco, aí ela desmaia. Não, é espiritual. Não, eu preciso de um banho, eu preciso de alguma coisa, é físico. Você não se cuidou, não, e a gente não pode alimentou. desprezar um ponto muito importante, ó. Eu não sei se você já percebeu. Antes de você entrar no terreiro para desenvolver, você tem uma percepção das coisas da vida, do que acontece. A gente falou isso no último podcast, né? É verdade. Quando você entra ativamente, o seu parâmetro é outro, você já começa a ter um parâmetro. Às vezes as coisas, elas, primeiro, quando você começa a frequentar, elas andam. Quando você começa a entrar, elas desandam para meio que fazer alguns testes, assim. Ou você também começa a ter uma percepção daquilo que antes você não tinha e que a consciência está te trazendo à tona. E depois, quando você decide sair, parece que tudo fica um embaralho. Sim. Então percebe? Então, essa às vezes você voltou ao que você já tinha, né? Mas você acha que aquilo ali tá sendo retroceder. É muito louco, né? Porque aí a gente tá falando de percepção de tempo e espaço, percepção do que acontece, do que eu tô vendo. Visão de mundo, é isso mesmo. E aí, tudo... E junto com essas percepções... A ideia não é deixar confuso, tá? A ideia é trazer... Esclarecer. Descomplicado o negócio. Mas é que a gente não pode parar pra deixar de pensar que é o seguinte. Existe uma percepção de mundo que a gente tá vendo ali. Antes, durante e depois, sim, que você sai. E o fato de que isso tá indo pra cima ou pra baixo é o que a gente vai discorrer aqui pra vocês entenderem de fato por que realmente a nossa vida desanda. Por isso que a gente fala, fica até o final pra entender, porque não vai ser num corte de 60 segundos ou 1 minuto, que muitas vezes acontece aqui, que a gente vai entender tudo. Mas a gente precisa... Porque a crença, ela é muito forte. Ela tem muito peso. E você, quando falou da crença, me veio minha mãe. E recentemente eu tive um papo com a minha mãe. A minha mãe é evangélica hoje, pra quem não sabe. Ela muitas vezes não gosta de falar sobre Umbanda. De vez em quando, assim, ela tem uns estalos. E esses estalos aconteceram esses dias. Ela falou assim... Patrícia, porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu já fui, sabe, desse negócio aí. Já fui muito ajudada, mas hoje eu não quero mais. Mas também eu vou falar uma coisa pra você, só cuidado, porque a Umbanda é o seguinte, você entrou, você não sai mais. Mãe, de onde você tirou isso? Não sai mais, você não sai mais, porque a sua vida anda pra trás. Ela falava aquilo num peso carregado assim, com tanta verdade. Aí eu fiquei olhando pra ela assim, eu fui levar ela no médico, e aí eu fiquei olhando ela falando, eu falei, mas por que sua vida anda pra... Aí eu decidi, coisa que eu não fazia antes, porque a minha mãe, ela sofre de ansiedade excessiva, ela toma 3 medicamentos por dia. Então, a minha mãe, ela tem uma percepção muito distorcida da realidade. Então, é difícil, assim, eu adentrar muito numa conversa com ela. Às vezes eu até brinco, encho o saco, a Beth fica doida comigo. Porque eu gosto de... Ela gosta de pilhar minha mãe. Mas tem hora que eu vejo que ela tá um pouco, assim, muito além do normal, assim. Aí eu não adentro muito. Mas nesse dia... eu decidi cavucar mais um pouquinho ali o terreno, né? Falei, mas o que te faz pensar que a Umbanda anda pra trás? Não, mãe, anda, vai por mim, ó. Tanto que quando eu tive lá, era mais nova, eu vivia caindo pra tudo quanto é canto. Falaram que eu tinha que fazer minha cabeça, que se eu não fizesse minha cabeça eu ia enlouquecer. Eu falei, mãe, mas fazer cabeça não é do Umbanda, não é do Umbanda. Patrícia, é sim. A dona fulana, a dona Helena, a dona Cicrana me falava e a sua vida vai para trás. Então Deus me libertou dessa religião e hoje eu tô liberta. Eu tô bem, então não quero saber. Mas assim, se você já entrou, você cuidado para não sair.
Na hora que ela falou aquilo, eu voltei, eu deixei ela em casa e voltei para minha casa, muito reflexiva, no sentido de alguns gatilhos mentais, que assim, eu fiquei muitos anos fora da Umbanda, desde criança, 20 anos não querendo saber disso e dizendo, verbalizando que eu não queria assumir responsabilidades. Depois eu vim conversar com a Beth e falei assim, cara, tá aí a explicação. E isso tudo era o que eu ouvia quando era criança, porque ela dizia. Então, a minha heroína, a pessoa que veio antes de mim, que tem mais conhecimento do que eu, é essa visão que inconsciente ou consciente a gente tem como filho. Se ela tá me dizendo isso, é porque é verdade, né? Aí você começa a olhar, aí a tua percepção, ela tá Pautada influenciada naquilo que me disseram. Então, a partir daí, eu vou olhar só coisas ruins e as negativas. As boas, poucas. Talvez milagres, talvez não sei. Talvez tinha que ser. Então, essa palavra tinha que ser uma palavra que, olha, quando eu ouço, me dá uma agonia. Muitas pessoas hoje estão usando disso, né? Tem até uma frase aí de um filósofo. Eu tô tentando até, eu acho que não sei se é um filósofo, é um autor. É um autor? Ele fala assim, nossa, a gente não grava, né? Se não acontecer é porque ainda não tá no tempo. Se não aconteceu assim, né? é porque não tinha que acontecer, e se não tá acontecendo é que tava no tempo, enfim, se você souber, coloca aí. Mas é o fim, porque... Gente, hoje nós temos dois problemas muito centrais aí, até nas consequências e nas dificuldades que a gente mesmo traz pra gente, né? A gente tem a falta de assumir de verdade, né? Não assumir para os outros, né? Assumir de verdade aquilo que é nosso, aquilo que é nossa responsabilidade, ou falta dela, né? E de usar a muleta, né? A gente tem, e a outra questão é o refletir. Usando o seu exemplo aí da sua mãe, né? As pessoas não entendem quem está falando. Quem está falando? E lembrando que minha mãe não era um bandista, tá? Ela era uma frequentadora da Umbanda. Era isso que eu ia dizer agora. Quem está falando é uma pessoa que não é da religião, que sabe dela superficialmente. Geralmente as pessoas sabem errado. Mesmo quem está dentro da religião, às vezes não sabe. Eu ia falar isso agora. Tem gente que está dentro da religião, mas que não conhece a religião, não sabe como ela funciona. Exato. Tem gente que está dentro da religião e não sabe como ela funciona. Tem gente que está dentro da religião e não entende como as entidades trabalham. E fora essa questão de ter as pessoas que já não entendem mesmo, porque, né, não vão buscar, enfim, tá ali por osmose, a gente também tem. Então a gente precisa refletir quem é que está falando. Isso para a vida. Às vezes alguém vem te xingando, te ofendendo, te humilhando. Quem está falando ali é a dor dela, é o recalque dela. O equívoco dela. É o equívoco, é a vaidade, é o ego. Então, se você entende isso como um bandista, né, talvez nas outras religiões que não trabalham tanto isso, você até vai responder, o problema é dela, não tenho culpa, não sou obrigada a ficar a nada, né? Não é porque a pessoa tem os traumas dela, os equívocos dela, que eu tenho que ficar sofrendo, não. O problema é dela, eu não tenho nada a ver com isso. Mas se eu sou da Umbanda, você começa a olhar como espírito, aí você já fica até, em vez de ficar com raiva, você fica com dó, e aí você não sofre, né? Você não traz para você. Então, eu acho que a falta de refletir sobre as coisas, sobre o que te falam, sobre quem está falando, em que condições, poderia evitar muita coisa e traz muitas confusões e muitas incompreensões erradas. E essa coisa do tem que ser, tinha que ser, não é o tempo, não está na hora, enfim, não é o momento, era a hora, não é o momento. Não é o momento. Tudo bem que realmente a gente tem um orixá tempo aí que comanda tudo. E que, claro, a gente não vai colher uma fruta do pé antes da hora que ela vai estar verde, vai estar, né, com gosto ruim. Mas se você demora também a colher porque você acha que na sua cabeça não era o tempo, ela apodrece. Exatamente. Aí na hora que você vai abrir ela podre, você fala, não tinha que ser. Não, meu irmão, não era pra mim comer mesmo. mesmo. Quis escolher. Não jogou aquela força como você mesmo. Exato. Existe a falta atualmente das pessoas colocarem mais força naquilo que elas querem. Energia, vontade, elebar, Exu, né? Vontade, Exato. movimento. A pessoa tá lá sentada no sofá dela. Você não arrumou um emprego ainda? Não. Ainda não chegou o tempo. Acho que, né, ainda não tá na hora de eu arrumar não era emprego, pra ser. Né? A pessoa nem sai de casa. Então, assim, às vezes, né? Ou se não se locomove pelos caminhos que não estão estrategicamente adequados para que ela consiga algo, né? Porque a vibração não tá... É igual outra coisa que eu também ouço que, assim, chega a doer os ouvidos, né?
Não, eu passei por aquela casa, ou eu tive que me relacionar com aquela pessoa porque eu tinha alguma coisa para aprender com ela, porque estava no meu destino. Meu filho, você passou na frente da casa, quis entrar, não pensou, não refletiu, já começou a Não teve entrar. critérios, né? E aí a culpa é do destino, ou você tinha alguma coisa para aprender ali. Sabe o que que é isso? É a muleta. É mais fácil dizer que eu tinha que aprender alguma coisa com aquela situação, né, que eu tinha que passar por ali porque estava no meu destino, e aí aquilo ali fica menos pesado do que eu dizer, eu não pensei direito e entrei num lugar sem estar pensando, Não né, quer no que assumir eu tô essas fazendo. consequências, né? Né? Assim como relacionamento, eu vi uma pessoa ali, não senti nada, mas insisti, não tô sem fazer nada, mas vamos me relacionar. A pessoa te traz um monte de problema para a vida, não, eu tenho que estar com essa pessoa enquanto eu vou ter que aprender alguma coisa com ela. Eu tenho que aprender alguma coisa com ela, quando eu aprender, eu sigo a minha vida. Você me fez lembrar de uma médium que ela entrou na casa dizendo assim, ela falava assim, olha, a minha família inteira foi desenganada com essa religião aí. Até que um dia me falaram que eu tinha que entrar nessa religião porque a minha vida ia andar para trás. Eu vou falar, foi tanta desgraceira na minha vida que hoje eu não fico mais longe da Umbanda, não. Sem critério, entrou e vambora. Você percebe que ela não é umbandista. Ela está umbandista porque ela tem como parâmetro as vidas... A crença dela. Segundo ela, né? As desgraceiras que aconteceu na vida lá. Então ela tá ali só como médio, o cliente pagante. Tô aqui, ó, só porque minha fezinha. Quando eu sinto alguma coisa, eu já peço um passezinho. Aí, olha a força. O desenvolvimento não é o que eu quero. Olha a força da crença, né? Então, às vezes, essa visão de que, eu saí do terreiro, as coisas arrumaram, tá dentro dessa crença aí, que você pode não ter consciência clara, mas tá aí no seu subconsciente. E claro que tudo que acontece de negativo, onde ela vai, nas entidades. Viu, eu preciso de um banho que eu tenho certeza que o João fez um trabalho pra mim. Não, mas certeza absoluta. Claro, porque a vida inteira da pessoa tá pautada em cima de macumba, em cima de que se isso não acontece é por causa daquilo, se aquilo não aconteceu por causa disso. E às vezes a pessoa não olha para sua responsabilidade. Usando o exemplo da relação. Eu me envolvi com a pessoa que eu vi lá só 2, com os 3 que saça, vezes. né? Só com os problemáticos. Eu me envolvi 2, 3 vezes com a pessoa e aí me relacionei com essa pessoa. Foi a pior pessoa da minha vida. Até hoje eu tenho coisa para reclamar dela. Aí, é o destino, eu tinha que aprender alguma coisa com ela. Não, isso não quando tinha. você não continua com a pessoa e fala assim, não, mas é que Deus me deu, né? É que as entidades me trouxe. Exato. Meu irmão. Então, que pacote foi esse? De onde veio isso aí? Assume, eu errei, agora eu vou consertar. Isso é uma fala do Pai José, muito bonitinha, simples e cheia de fundamento, que cada dia que a gente abre os olhos, a gente pode fazer diferente do que a gente fez até ontem. Então, acordei hoje, eu fiz uma merda aqui, desculpa a palavra, põe um pi aí depois. Não, eu vou deixar porque ela não fala. A Beth não fala palavrão. Me regozijei agora, só com essa palavrinha que ela falou. Eu fiz um pi. Então eu não vou colocar o pi. Porque ela não fala, cara. Eu ainda solto umas pérolas assim, mas ela não fala. E aí você faz, e você fala assim, eu já fiz, não pensei direito. Né? Agora, pensando melhor, não é bom pra mim. Deixa eu resolver isso aqui agora, e eu continuar com a minha vida. Mas deixa eu falar da sua amiga, da moça do terreiro. Sim. Essa pessoa que vem... Essa é outra coisa também, gente. Eu ouço tanta coisa que eu respiro, conto até 10, eu sei que eu não posso julgar, eu entro, né, no modo umbandista de ser e vou voltando pra minha base. Nessa parte de ser umbandista não é fácil, não. A gente é ser humano, né? É que a gente quer ganhar um pedacinho lá na Aruanda, né? Então, você fica... A gente sabe que nós somos humanos, né? Num primeiro momento você leva ali um choque, aí você volta para a base aos pouquinhos. Essa questão também de que é muita crença que vem às vezes também dentro desse conceito do porquê que eu não posso sair, ou eu saí e as coisas começaram a degringolar. A pessoa entra na religião porque às vezes alguém diz para ela que os ancestrais dela renegaram, que a família toda não quis e agora você tem que assumir. Você vai falar da minha amiga, mas era isso que eu ia dizer, exatamente isso. Que eu ia te fazer uma pergunta em cima disso. Então, me responde agora, em cima do que você já vai falar. Que aí eu queria... o que você me diria? Porque tem coisa que, desculpa, eu não acredito em coincidência. Mas nesse ponto é muito louco. Porque o primeiro terreiro que eu vim, ele já tinha 20, 25 anos de existência. Então tinha uns entre-sai, e
E as pessoas que saíam falavam assim, não, porque eu perguntava, né, mas por que você voltou de novo e por que você saiu? Não, eu saí porque eu vi a coisa errada. Eu falei, tá, mas você voltou pela terceira vez. Você acha que a segunda tá tudo bem, de repente, quem sabe, alguém novo entrou, o dirigente caiu um raio na cabeça dele, ele decidiu escutar o Exu, o Preto Velho, e decidiu, o caboclo deu o caminho. Até a segunda a gente entende, agora da terceira em diante a pessoa vai e volta, existe um certo comodismo e você pegou nisso daí como amuleto. Mas enfim, isso foi um começo de questionamento que eu tinha com algumas pessoas desse entra e sai, né? Comodismo, porque aí vai no outro lugar, vê uma coisa pior e fala, bom, aqui tá pior do que lá, então lá ainda é melhor do que aqui. Aí fica nesse vai e volta. Quando eu entrei nesse terreiro, tem uma história aí que as minhas entidades realmente, né, tem todo um processo de entrada, minhas entidades, enfim, levaram. Aí o dirigente virou pra mim e falou assim, e eu não tinha falado nada da minha vida pra ele, tá? A gente conversando, ele falou assim, sabe por que você tá aqui? Você tá entrando na Umbanda, minha querida? Porque a sua vida, bem grosso, ele foi bem grosso, porque a sua vida foi pautada assim, a sua família inteira renegou, tanto da sua mãe quanto do seu pai, o pessoal todinho virou as costas pra Umbanda, e essa conta agora é sua. Ou seja, ele usou um termo não kármico, mas essa passada de bastão, ele usou um termo. Na hora eu falei, caramba, mas será que faz todo sentido isso aí? Se eles não queriam, então agora eu que vou ter que segurar esse repuxo? Então como é que funciona isso? Bom, aí eu falei assim, tem sentido. Só que eu sempre fui muito crítica. Aquilo fez sentido naquele primeiro milésimo de segundo. Depois, quando eu comecei a entender um pouco mais como funcionavam as entidades, o livre-arbítrio, estudando um pouco mais, e pensando, cara, não sei se isso faz sentido. Porque, peraí, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem suas escolhas, cada um tem os seus compromissos, missões. Se eles não fizerem, vai ter que sobrar toda essa carga para mim. Agora, não que, de certa forma, você não para pensar o seguinte, a espiritualidade precisa evoluir com a Terra. Evoluir a Terra. As coisas precisam andar, precisam caminhar. Não estou dizendo que eu tenho que estar na Umbanda porque ninguém realmente teve, que abandonaram. Mas você não para pensar que, de certa forma, se a espiritualidade não usar de determinadas pessoas para fazer o que precisa ser feito, elas vão sempre estar buscando, de maneira chula, o plano B? Não necessariamente porque o João ou a Maria não quis e a Joaninha da mesma família tem que. Eu vou partir do princípio assim, né, do que eu aprendi com as entidades. Uma das bases principais da espiritualidade, e isso os kardecistas também concordam, os espíritos que vão Ou seja, segundo o espiritismo, né? Todos os espíritos, não importa em qual religião eles venham, eles concordam em uma única máxima, o livre-arbítrio, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, e aí vai a parte que eu estava falando sobre a falta de refletir. Pra gente entender quem tá falando. Se bem que o livre-arbítrio, só para entender, né? O segundo espiritismo, ele é uma codificação da Bíblia, que está na Bíblia, né? A máxima é essa mesmo, livre-arbítrio, ponto. Ninguém tem aqui que é nada, nem obrigado a nada. Exato. Partindo do princípio do livre-arbítrio, faz sentido a gente achar que a gente tem que assumir uma coisa de outra pessoa? Eu vou deixar para vocês a pergunta. Faz sentido a gente ter que assumir o karma de alguém? Ele te dizer que você tem, né? Eu conheço o Pai de Santo, ele tem um Exu que vai contando tudo para ele, ele vai revelando tudo que da pessoa ali, né? Ó, fulano é isso, fulano é aquilo, tem tantos filhos, fez isso, fez aquilo, ele vai falando para a pessoa conhecer, provavelmente, creio eu. E aí, né, tem uma base de quem está chegando ali, talvez até para ajudar a pessoa a ajudar. E ele trouxe uma coisa que é a realidade, mas dentro da visão dele, né? De que ninguém aceitou, você tem que assumir. Mas dentro da visão da espiritualidade, onde você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, inclusive, a prova disso é quantas pessoas estragam com a sua própria vida. Se a gente fosse olhar friamente, um protetor, um mentor, um guia espiritual, que como diz, né, guia, direciona, que está ali te ajudando, se eles pudessem influenciar na sua vida, não seria pelo egoísmo de ter alguém a mais para trabalhar pela espiritualidade, porque eles são espíritos evoluídos.
Eles não estariam ali te fazendo, não, eu preciso dessa pessoa. Eles precisam de pessoas, não importa quem seja. Pode ser você, pode ser a Mariazinha. Talvez pode isso ser aconteça com missões grandes, né? Algo que se você olhe foi lá, proposto para e olhe fazer, lá. a humanidade... Olha o caso do... aquele... É que eu não sou boa de nome, Allan gente. Kardec, Rivail. O Allan Kardec. Já era assim, se ele não fizesse, né? Não, teve quem é que eles colocaram uma pessoa na vida dele bem novinha para ele já não ir pro mundo, para conhecer outras pessoas e não sair do caminho. Eu tô tentando lembrar quem é. Alguém foi famoso, é que eu sou ruim de nome. Mas assim, alguém que fez história aí na parte da espiritualidade, da religião. E a história, resumidamente, era que a espiritualidade trouxe uma pessoa com ele muito novinho, uma namoradinha que viveu com ele a vida inteira justamente para ele não ter a vontade de conhecer o mundo, porque já sabia que se fosse para o mundo, talvez se desviasse ali do Isso caminho. aconteceu também com o Zélio de Moraes, umbandista, né? Que não foi só uma história engraçada, mas não foi só como uma história do espiritismo. Agora, se alguém tiver aí fazendo a seguinte pergunta na cabeça assim, Patrícia, mas e você? Você tá na Umbanda por conta... Não, tô na Umbanda por amor. Não tem nada... Eu não acredito que minha avó, porque minha tia teve terreiro, meu pai era ogã, largou, todo mundo realmente largou, como minha mãe. Só que meu pai era ativo, né? A família do Rio de Janeiro, que era minha família carioca, assim como eu também sou carioca, então assim, a minha família inteira do Rio, eles eram ativos na religião. A minha mãe não, minha mãe conhecia meu pai quando ele era ogã, e ali foi só indo tomar uns passezinhos, mas a minha família era ativa na Umbanda. Agora, se eu for olhar... A família é por parte de pai, né? A minha porque família se a gente é for por parte olhar, de pai. a parte de mãe não renegou, porque ela só era frequentadora. Então aí já nem cabe 100% aí de acerto, né? Mas é claro, olha o peso que isso tem, né? Realmente, alguém da minha família já foi da religião, não ficou, pode ser que tenha a verdade. Uma vez conversando com a Beth na pandemia, que todo mundo já sabe que a gente ficou anos aqui conversando e montando todo esse projeto que hoje existe aqui, eu até comentei com ela, né? Eu falei, será que alguma das minhas entidades trabalhou com alguém da minha família, né? Será que você herda isso? Ele não é uma regra, mas existem alguns estudos que apontam, sim, que pode acontecer que talvez seu pai... Eu não digo avó, porque às vezes não dá tempo, né? Não dá esse tempo, né? O tempo de desencarne, desencarne, preparatório. Né? Então, é que a gente tem uma visão um pouco romântica com os conhecimentos que a gente tem. Mas assim, respondendo a sua pergunta, né, na verdade... Talvez o tataravô... respondendo a sua pergunta, a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio e a nossa escolha. Ainda quando a gente está fazendo escolhas péssimas para a gente mesmo, eles deixam porque a escolha é nossa. E na régua final, a consequência também, né? Às vezes a gente quer ajudar alguém, quer alertar. Eu já fui muito assim, né? Meu Deus do céu, a pessoa não tá vendo ali que tem um buraco. Eu tô falando para ela, eu já caí naquele buraco, tô avisando. Queria tanto que alguém tivesse me avisado. Ela tá tendo o privilégio de ter alguém que já passou por isso avisando, e ela quer ir lá. Mas eu aprendi que às vezes a pessoa precisa cair, né? Hoje, quando eu dou aconselhamento, às vezes eu falo isso. Às vezes, infelizmente, que a gente gostaria de ajudar mais, né? Mas a pessoa precisa querer. E tem gente que precisa viver suas próprias experiências. Literalmente criar suas cascas. Precisa até por conta dela mesma enxergar a maneira com que ela pensa. Porque às vezes a maneira com que você pensa vai te dar uma consequência. Se você for maduro espiritualmente falando, você vai entender que a consequência que você está vivendo provém da maneira com que você pensa. O problema é quando você não é maduro, então, né? quando você não é maduro e não tem consciência, você acha que é macumba, que é os outros, que é o ponto, que é você que saiu do terreiro, porque você não tá no terreiro. E aí o negócio degringola mesmo, né? Então, assim, é importante a gente entender a força que esse psicológico tem. Seja porque eu ouvi que eu não podia sair, seja porque alguém disse que quando eu saísse tudo ia dar errado, seja porque o pai de santo, às vezes eles verbalizam assim, escrachadamente, ó, não vem procurar, você vai sair daqui, sua vida vai dar para trás. Ou o contrário, que também tem o mesmo efeito, sua vida só tá boa porque você tá aqui dentro, porque eu tô te protegendo. Porque eu tô... Essa é a influência que eu falei que tá te dando um medo, né, no inconsciente, tá te jogando uma semente. Então tem ali, né, você inconscientemente, você associou, eu só tô bem porque eu tô aqui, ele tá me protegendo. Então quando eu saio dessa proteção. Então tudo isso te traz, às vezes, a certeza ou a dúvida se você tá tendo esses problemas, as coisas estão acontecendo, mas pode ser só coincidência. Mas, Beth, então não tem nenhum problema eu sair do terreiro? Não tem nenhuma relação isso? Também pode ter. Nada é uma coisa só, como a gente diz aqui.
Então, cada caso tem que ser analisado, né, individualmente. Pode acontecer de você sair do terreiro e, por ter saído do terreiro, muitas coisas se movimentarem negativamente na sua vida? Pode. Mas por que você tem que estar lá obrigatoriamente? Você não tem mais liberdade nem escolha? Não. A entidade... Contudo, ao contrário também. Você pode estar dentro de um terreiro que, de repente, muitas coisas acontecem de maneira tóxica. Ah, isso é verdade. Muitas vezes você está num lugar que não prega, né, o propósito de fato da Umbanda. E quando você decide sair, a sua vida ela anda, a sua vida ela cresce. É que a gente está partindo aqui da ideia do terreiro certinho, que trabalha com a Umbanda certinho, mas isso que você trouxe é importante. Mas é que também pode acontecer. Pode acontecer de você estar num terreiro que trabalha com a religião da maneira, né, vamos dizer, e com entre isso, aspas, a pessoa às vezes até tem vontade de voltar, mas ela fala, não, gente, minha vida tá bem melhor assim, porque quando eu tive e tal. Mas não é isso, é porque você estava num lugar que às vezes as suas próprias entidades, né, criaram caminhos, mecanismos, né, para que você realmente saísse e atuasse num outro lugar. Agora, se vai atuar no outro lugar ou não, é escolha. A gente não pode dizer que não existe. É que tem gente que generaliza, né? Acha que nenhuma casa mais funciona. Exato. Tem casa que trabalha com energia densa, a pessoa chega em casa vomitando, tendo diarreia, passando mal, enfim. E aí, quando ela sai, realmente, nossa, agora eu tô mais leve, as coisas estão... Mas não é porque não é a casa em si, mas porque de repente você estava num lugar, né? Isso também existe, também é importante falar. Mas pensando nessa questão do porquê, considerando ali que você está numa casa certinha, que trabalha direitinho e tudo mais, também pode ter relação. E por que pode ter relação? A gente precisa entender. Quando você está numa casa, você está protegido, né? Geralmente os dirigentes fazem constantemente, periodicamente, assentamentos para fortalecimento de todos que estão ali. Quem nunca passou ali numa tronqueira, né, na entrada da sua casa, do seu terreiro, e sentiu até uma tontura, parece que alguma coisa foi... parece que alguma coisa foi retirada de você, que não passou daquela porta para dentro. E realmente, ali tem um filtro, né? Tem uma proteção. O que tiver com você fica do lado de fora. Então você já sente ali uma melhora. O seu espírito tem a oportunidade de ter uma energia limpa, sem influências, para você começar até a perceber o que não tá legal. Peraí, eu estava bem aqui, agora... Aí você já vai tendo parâmetro, porque a gente precisa de parâmetro para poder perceber. Você está na gira, você está em contato com o seu guia. Ele está conseguindo ter mais acesso a você, principalmente dentro do terreiro, longe de qualquer outra influência que possa vir junto quando acontece fora de casa, né? O contato deles com você. A gente tem a palavra das entidades. Um colinho, quem não recebeu ainda um colinho de preto velho? Que delícia, quando você está triste, quando a vida está difícil. Porque isso também é importante a gente dizer. Muita gente tem erroneamente a impressão de que, eu vou entrar na Umbanda, minha vida vai ser perfeita, eu vou estar no mar de rosas andando num jardim de flores. E não é assim, né? A gente precisa entender a Umbanda está na terra, viu? Exatamente. Então... E não só isso. São várias coisas envolvidas. A gente precisa entender que, infelizmente, seria muito bom eu estar ali na praia, contemplando o mar, e estar aprendendo, refletindo sobre as minhas falhas, sobre os meus gaps, sobre as coisas que eu preciso melhorar, sobre as ações que eu tenho sobre os outros que podem prejudicar a vida deles e, consequentemente, me trazer karmas. Mas não. Quando você está bem, você não pensa em nada disso, você não evolui, você não cresce. Infelizmente, né, eu falo infelizmente porque a gente podia usar a inteligência e fazer as coisas, né, como eu dei o exemplo do buraco, eu poderia usar a inteligência, alguém está me avisando que tem um buraco, então eu já vou pelo outro caminho, ou quando eu for por lá eu já vou tomar cuidado que eu vou ter que olhar bem ali para não cair nele. Mas a gente... Se o Jubiracaia dá esse exemplo com a pedra, né? Para Jubiracaia fala... Não, mas aí é a questão do olhar, né? Encostei no negócio. Fez um barulhão, não sei se chegou aí para você, se foi... Desculpa. Chegou? Se foi, desculpa. Quando o pai Jubiracaia, ele dá um exemplo que é uma coisa que a Umbanda também traz, né? Que é o olhar. Além da proteção espiritual, além da proteção energética, além da dose semanal, quinzenal, mensal, porque depende de como a sua casa trabalha, de energização, de limpeza energética, de contato com boas energias, a gente também tem a consciência, né? A Umbanda, ela faz muito isso. Se você está na Umbanda e não está melhorando como pessoa, alguma coisa está errada. Se você está na Umbanda... E não é com a Umbanda. Não é com a Umbanda. E não é ser perfeito. Nós nunca seremos perfeitos. Então, já vamos partir desse pressuposto. Ninguém nunca vai ser perfeito, né? Enquanto a gente estiver na Terra, e mesmo depois dela, até como espírito,
a gente vai ter nossas imperfeições. O nosso lar 2, ele até retrata um pouco disso, né? O espírito que num determinado momento dá uma caída. É o que a gente chama de efeito W, né? A gente está o tempo todo ali subindo e descendo na nossa energia, porque é a pessoa que deixa a gente chateada, é o marido que fala uma coisa que te magoa, o trabalho que tá difícil, é um colega que tá fazendo fofoca de você, enfim. No nosso dia a dia, a gente costuma ter coisas para puxar para baixo. A diferença de você ser um bandista, né? Tem até gente que fala: você é um bandista, então você não pode falar palavrão, você não pode fazer nada de errado, você não pode se sentir mal, você não pode ficar chateado. E na verdade não é isso, né? O ser um bandista, ele te faz ver a vida de uma outra forma. Então, usando até o que a Paty trouxe de exemplo, o pai Jubiracaia, meu caboclo, ele fala que, associando muito essa questão da visão da Umbanda que ela te traz, né? Quando a gente vê uma pedra no nosso caminho, sem uma visão, né, de consciência, eu não vou saber falar do jeito que ele fala, mas resumidamente é isso, né? Eu posso olhar a mesma pedra e achar que ela é um estorvo, que ela é uma coisa que está me atrapalhando, uma coisa que vai me atrasar, uma coisa que veio para me atrapalhar, ou eu posso olhar ela com um olhar positivo. Essa pedra pode servir de calço para mim lá na frente quando eu precisar subir um degrau que minha perna não alcance. Essa pedra pode ser aqui um aviso que eu tenho que dar uma parada, que alguma coisa vai acontecer lá na frente para mim, né, me proteger. É a forma que a gente tem de olhar a mesma coisa. A Umbanda, ela faz isso com a gente. Ela dá uma outra ótica. Quando a gente, isso é uma coisa que o pai José, pai Joaquim, pai Jubiracaia, todas as entidades, de uma forma geral, falam. Quando a gente aprende a olhar as pessoas como espírito, que é outra coisa que a Umbanda ensina, às vezes o que dá raiva normalmente, a pessoa tá lá, né, porque ela tem os gaps dela, porque ela tem os traumas dela, porque ela tem os problemas dela, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho que ficar aguentando, etc, né? A gente traz pra gente coisas que não precisa trazer. Quando a gente olha como espírito, a gente consegue entender que é dela, que a consequência é dela. E até às vezes tem até dó. Oh, meu Deus do céu, essa pessoa ainda precisa amadurecer, essa pessoa precisa ainda aprender, essa pessoa vai bater mais cabeça ainda. E aí você não traz para você a raiva, a revolta, então até ajuda a trabalhar coisas do nosso dia a dia e da vida de seres humanos, de encarnados, né? Então, quando a gente fala que a gente tem, dentro da possibilidade de ter saído uma questão espiritual, porque eu saí da casa e agora não estou mais frequentando o terreiro e a minha vida agora vai dar para trás, ele pode ter uma relação dentro desse contexto. Não é coisas que a gente já ouviu, né? A entidade está me cobrando, eu estou sendo castigado porque eu saí, ou, né, eu tenho que estar lá para minha vida estar bem. Não é bem isso. Mas é claro que, né, eu vou até usar um exemplo. Se eu tenho que caminhar daqui até o mercado 3 quilômetros, eu posso ir a pé, vou cansar um pouquinho mais, mas vou chegar. Vou demorar um pouquinho mais, mas vou chegar. E eu posso ir de carro, né? Eu posso ter me organizado a vida, ter um carrinho e ir até lá, esses 3 quilômetros em um tempo bem mais curto, com muito mais conforto, sem sentir dor em nada. Então a Umbanda, na verdade, ela é o nosso carro. Ela ajuda a gente a seguir o caminho com um pouquinho mais de leveza, sem tanto cansaço, quando a gente vive a Umbanda de verdade. Porque tem gente que é frequentador da Umbanda. A gente falou isso recentemente em podcast. Tem gente que vai na gira, contribui, ajuda no que pode, mas não traz ela para sua vida. Não traz ela para o seu olhar. Não traz ela para o seu dia a dia. Traz a filosofia, né, das entidades, os ensinamentos. Você sabe que houve um caso, eu já te contei sobre isso, de uma moça que ela foi há muitos anos atrás numa cartomante e ela, num curto período de tempo, ela também foi fazer jogo de búzios. Por quê? As pessoas são inseguras, né? Não, mas assim, ela sempre gostou da Umbanda e aquela coisa, né? Nossa, a Umbanda me toca, o atabaque, as ervas, essa energia toda e tal. Só que ela tinha um certo receio de entrar. E aí, o que ela foi fazer? Ela pegou o coração dela, deixou de lado, falou, deixa eu ir lá nos jogos para ver o que tá rolando, né? Se as minhas escolhas, elas vão ser aí boas, né? E aí você vai falar assim, Patrícia, coincidência, você não acredita, mas os 2 lugares falaram que não era para ela pisar na Umbanda. Um falou que não, isso não tá no seu caminho. Se você não quiser, não tá no seu caminho. Aí o outro fala, se você entrar nessa religião, sua vida vai andar para trás. Essas coisas não vão andar, não vão seguir. E foi assim que ela fez, tá? Ela pegou o coração, deu uma esmagada em tudo aquilo que ela gostaria de viver e jogou para algum lugar, algum campo aí sagrado, algum outro lugar. E aí, passou mais X anos,
Aí, inclusive, encontrei com ela na Umbanda. Eu falei, uau! Quem O diria? que te fez tomar essa decisão? Ela falou, então, eu deixei tudo e segui o meu coração. Cara, você gastou dinheiro, Perdeu tempo. gastou... E aí, o que ela vai me dizer? Ah, não, é porque não era o meu tempo. Não, peraí, produção. Não estava na hora. Calma Não aí. estava no meu momento. No momento em que era pra você ir, Não tinha você que ser. sentiu no coração. Só que o medo fez o quê? O medo e a crença fez você ter a adivinhação ou a aprovação vindo de outras pessoas. Quer E dizer, com mais peso do que, na verdade. E a gente precisa entender isso, né? Nem todo mundo, tem muita gente que joga carta de forma séria, né? A gente até tem uma entrevista aí no podcast aí com uma dessas pessoas, mas tem outras, claro. Mas tem como muita tudo, né? gente. Como profissão. Tem tudo, tem todos os tipos de profissionais, mas tem gente que não tem noção da responsabilidade. E é muito comum, quando a pessoa está jogando a carta, ela também colocar a impressão dela. E a gente precisa entender isso, né? Isso é tão sério que você está falando que a gente conhece um colega, né? Dirigente. Ele tem um coração muito bom. Mas ele em algum momento, há alguns desajustes tão complexos, tão complicados, que isso é difícil de você fazer com que a pessoa enxergue diferente. Toda pessoa que ele conhece, ele acha que a pessoa devia jogar carta para ajudar financeiramente. Então, vai lá e aprende, vai lá e compra, vai lá e faz. Não é assim. Carta é um negócio muito sério. E outra coisa, né? A gente, quando a pessoa vai trabalhar com esse tipo de material, né? Carta, búzios, enfim, ela também precisa estar bem, né? O pai Joaquim falou isso recentemente. E quem garante que a pessoa que tá lendo não tá bem e tá te falando coisas que tá sendo até pode ser influenciadas através de espíritos negativos que não quer que você ande, que você não vá, e você tá acreditando 100% naquilo que estão te falando através das cartas e negligenciando o que você sente. Você precisa ter muita consciência disso, quem tá falando. Então a gente não pode acreditar 100%. Às vezes a cartomante, ela vai te trazer uma visão da visão dela, e a visão dela pode estar muito torta e atrapalhar a sua vida toda. Tem gente que tem consciência da responsabilidade de trazer exatamente o que está ali na carta, e tem gente que vai imprimir sua impressão junto e podendo te levar para coisas complicadas. Eu já tive em uma cartomante uma vez que ela virou para mim e falou assim, né? Vai aparecer alguém na sua vida, mas você pode ficar com as duas pessoas. Não larga seu casamento, né? Aquela hora que você está querendo, né, respostas, enfim, não larga seu casamento, não. Seu casamento pode continuar com a hora que o tempo que você quiser, você vai ficar nele. Se você quiser morrer casada, vai morrer casada. E vai viver a vida. É a visão que a pessoa tinha, né? A gente tem que viver a vida. Eu vejo que na espiritualidade isso é totalmente, né, errado. Quantas coisas você vai trazer, quantos karmas para sua vida, não bate, né, as informações. Não né? combina. Mas assim, eu já passei por isso na prática. Então, eu já tive uma fase da minha vida, na minha adolescência, eu passei por algumas turbulências com meus pais, enfim. E eu queria saber o futuro, né? Será que vai acontecer alguma coisa boa? Vamos resolver as coisas de uma maneira legal, enfim. E eu saí procurando muito. Alguém falava, tem uma fulana ali na esquina. Gente, foi uma fase. Hoje é muito raro eu jogar, enfim. Mas teve uma fase que também a gente vai amadurecendo, né? Vai entendendo que muita coisa, consequência da nossa ação, e a gente precisa caminhar. Então hoje, né, eu tô num outro processo. Mas na minha adolescência, eu acho que eu devo ter conhecido umas 20 pessoas. E conheci de charlatões que fica tentando tirar de você, vai tentando tirar a informação de você para depois usar dizendo que apareceu ali. Como gente séria mesmo, que jogava, gente que preveu, né, apesar de dizerem que a carta tem um tempo, né, eles conseguem ver até um certo período, coisas que até aconteceram anos depois, do jeitinho que foi falado. Então a gente vê muita gente trabalhando sério, e eu tive essa experiência prática, mas a gente vê muita gente trabalhando pelo dinheiro, trabalhando sem a seriedade. Não, e sem contar a tormenta que fica a cabeça da pessoa, porque você tá querendo ver uma coisa, mas alguém te disse uma outra, aí você tem o medo de viver aquilo, porque acha que tudo vai andar para trás. Então, mas você tem que ter às vezes essa você maturidade. Até entra, que essa minha colega, por exemplo, hoje ela é dirigente, faz um lindo trabalho. Ela entrou anos depois até num lugar bom. E se ela não tivesse entrado num lugar bom, tivesse entrado num lugar complicado, ela ia dizer assim, ó, tá vendo? Ia reforçar foi naqueles dois lugares lá, e eles me falaram, me avisaram, tá vendo? Ia reforçar a crença dela,
que eu nem sei se é crença, né? Porque disseram, afirmaram que A ela não partir ia daí entrar. virou uma crença, né? Porque você acredita, né? É Então, algo ou aquilo que você crê. O que que é a crença? É o que você crê. Se duas pessoas te dissem, é difícil mesmo você falar assim, bom, duas pessoas diferentes, dois tipos de oráculos diferentes dizer a mesma coisa, deve ser verdade. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? mas eu perguntei hoje, e aí? Tá difícil a sua vida? Fala, Patrícia, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, Exatamente. Então, assim, pode ter relação? Pode. Mas por conta disso, você vai ter ali uma proteção, vamos dizer, entre aspas, a menos. Você vai ter menos contato com algo que te ajude a voltar para sua base. Porque quem aqui nunca fez um curso, e por mais que anotasse, fizesse calhamaços de anotações, esquece. Né? O Caveira, o Exu da Pati, fala muito isso. Que a gente tem as ferramentas, mas quando a gente precisa, a gente vai pedir para o vizinho. A gente lê um monte, mas quando a gente precisa, a gente não usa daquele conhecimento. Então, quer dizer, acaba sendo perda de tempo. Porque se você vai pedir para o outro, se você não vai usar o que você aprendeu para você melhorar, né? Para você fazer uso dele na hora que você precisar, você acabou lendo para nada. Então, quando você tem uma espiritualidade desenvolvida, né, tem um trabalho já iniciado, você está ali fazendo a manutenção, porque é aquela história de você veio ver uma palestra, você fala, nossa, eu aprendi isso aí lá na faculdade. Nossa, uma vez eu aprendi isso, eu esqueci disso. Alguém fala para você, toma um banho de tal coisa. Nossa, é verdade, eu sabia disso, mas eu nem lembrei de tomar um banho desse quando eu estava mal. Então, assim, às vezes a gente precisa mas isso é porque a gente não reciclar, ativa né? as forças, né? Não, a gente esquece. A gente precisa reciclar o que a gente vai aprendendo. Reciclar e ativar, porque quando você recicla e ativa, igual quando eu tava fazendo outro dia um assentamento, né? Na intuição, assim, porque nem sempre né, você vai saber Tão exatamente, claro. né? Tão claro, nem sempre a sua entidade vai falar, na maioria das vezes você vai intuir, vai vir na sua cabeça, enfim, como pensamento. E aí eu tava ali fazendo oração, tava fazendo um assentamento, e alguém falou assim: sempre mantenha a chama da sua cabeça acesa. É claro que, se você for olhar na frase friamente, você vai pensar, tá, tem que estar sempre com uma vela firmada. Você vai ficar a vida inteira com a vela firmada. Só que se eu acreditar que eu tenho que ficar com a vela a vida inteira firmada. Feliz E no o dono dia- da fábrica. É. E no único dia que eu disser, não, eu não firmei, e agora por isso que hoje eu tô perturbado da cabeça, por isso que hoje eu não tô legal, por isso que hoje eu não tô um monte de coisa, porque daquela. Não, a vela, a chama é da vida, porque a Umbanda, o nosso espiritual, tá na Terra, mas tudo que acontece tá em dimensões, tá aqui, tá no nosso perispírito, tá no nosso, na nossa essência, na nossa energia. Então, essa chama acesa é a nossa cabeça iluminada, de modo com que eu me ilumine com os pensamentos, com os sentimentos, que eu consiga me proteger. Porque tem muita gente que está dentro da Umbanda e a vida dela só degringola, mas é por conta da maneira com que ela pensa, do que ela sente, do que ela deseja, e também de crenças que estão ligadas a você não nasceu para ser feliz, você não merece ter dinheiro, as coisas na sua vida não vão andar. E às vezes não tem nada a ver com a religião em si, mas tem a ver com outras coisas das outras áreas da sua vida. Às vezes você é uma pessoa que nasceu pobre de maré de si e acha que sua vida tem que ser aquilo, porque um dia sua mãe disse assim: você vai chorar lágrimas de sangue. A sua vida ela vai ser mais desgraçada porque você é um mau filho, por alguma razão ela te disse isso e você acreditou. Aí você, dentro da Umbanda, acha que o problema todo está com base numa religião. Por isso que a gente sempre fala, se tem muita coisa que está pertinente e o negócio não vai, terapia, uso da ciência acoplado, né, favor. junto com a espiritualidade, porque se acelera um pouco mais o processo inteiro, né? Exatamente. Então, assim, pode ter relação com o espiritual. Às vezes também uma coisa que a Paty fala, e é verdade, às vezes também é seu parâmetro. Às vezes sua vida já estava assim antes de você entrar. Quando você entrou, o equilíbrio energético, a proteção semanal e todo o processo que você acabou fazendo fez você sair disso. E quando você volta, você nem reconhece mais. Mas na verdade não é que a sua vida, ela só voltou a ser o que já era. E não quer dizer que você tenha uma obrigação. A espiritualidade, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Às vezes essa saída, ela pode acontecer porque você não consegue por causa do trabalho. Eu tenho uma amiga que ela fez medicina, ela teve que fazer residência, ela não conseguia ir para a gira por conta dos horários dela. Às vezes eu não vou entrar no mérito do julgamento, que eu tenho a minha opinião, mas às vezes você está com alguém, se começou a se relacionar com alguém, casou com alguém que não aceita a religião, então para você ter paz, para não arrumar problema na sua relação, você acaba indo, e aí ele acaba se afastando. Então, às vezes não é nem porque você quer, não é porque você não gosta da Umbanda, não é porque você desistiu da Umbanda, é porque tem outros motivos.
A espiritualidade, ela vai sempre respeitar o nosso livre-arbítrio, ainda que a gente está fazendo algo que não é bom pra gente. Mas eles vão respeitar, não vai ter cobrança, não vai ter castigo. E se degringola por conta disso, é por essa questão energética mesmo, que não está tendo a renovação. E aí o que você pode fazer nessa situação? Nessa situação, já estou demais, né, com os gestos. Estou muito expressiva com as mãos. Nessa situação, o que você vai ter que fazer? Você vai precisar se cuidar, porque assim, quando você tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos, né? Então vamos dizer que você é um espírito mais evoluído, já resolveu muitas coisas aí em várias encarnações, um espírito mais velho, e você tá com alguém que tá um espírito mais novo, que ainda tem muita gente ainda atrás, muita coisa para resolver, porque ainda não deu tempo. Essa pessoa que tem, né, mais um espírito mais jovem, tem muita conta ainda para pagar, ela vai precisar se cuidar um pouquinho mais do que aquela pessoa que também vai, porque ninguém tá livre, mas vai ter que se cuidar um pouquinho menos, porque aquela ali, né, tem 2 ou 3 ali que ela ainda falta acertar as contas, mas a maioria já está acertada. Então, tem pessoas que não tem como não se cuidar, mas isso não quer dizer que você tem que estar na casa. Você pode estar meditando, pode estar andando descalço na grama, que é uma coisa que as entidades da parte ensinaram para ela ensina para muita gente. Você pode estar se conectando com você mesmo, você pode estar ali se conectando com as suas entidades, não importa que você não esteja na As casa. entidades falam isso até hoje, né? Nem só eu, não. Exatamente. Então, assim, existem várias formas que você pode fazer, vários recursos que você pode ter para se cuidar espiritualmente, mesmo não estando numa casa. Porque o fato de você não estar na casa não quer dizer que você não vai ser atacado. Não quer dizer que você vai ter baixas energéticas. Então, se você não cuida, né, quando você está lá, tem gente para cuidar para você. Além das suas próprias entidades que têm mais acesso a você do que às vezes fora da casa. Mas não quer dizer que você não possa se cuidar. Você só precisa ter um cuidado maior. Então, pode estar acontecendo coisas por conta de você ter saído de lá? Pode, dentro desse contexto, não como um castigo, não como uma obrigação. E não esqueça do início do que nós falamos, né? Tem a percepção, né? Aquilo que você antes percebia. Antes, você ativava uma força, é igual uma pedra. Você tem uma pedra cristal, você ativa a força dela, ela vai te dar as propriedades. É igual a erva. É uma erva, ok, mas quando você ativa a força daquela propriedade, é igual uma pemba, por exemplo, né? Que é feita muita gente chama de... quem não é umbandista chama de giz, o gizinho. Mas aquilo é feito por calcário, tem toda uma propriedade sagrada ali. Ela é só realmente, então, na sua cabeça um giz, tal que risca. Agora, quando você ativa a força dela, quando a entidade ativa a força, quando a entidade usa, aquilo vira um risco mágico, que é um portal que faz milagres, portais, né? Que cria portais, que faz milagres. Então, assim, acho que é o risco mágico, até quando faz na pele algum trabalho assim. Então, enfim, é isso. Eu acho que quando você ativa a força do sagrado, quando você acredita piamente que aquilo ela pode fazer bem ou mal, ela vai te fazer bem ou mal. Existem coisas que acontecem que é de lá para cá, muitas, mas também depende muito de como a gente enxerga a vida. Exatamente, certo? Isso aí. Então, pra gente finalizar, não existe cobrança, não existe castigo. A espiritualidade espera o nosso tempo, a nossa maturidade chegar, seja ela quanto tempo for. Às vezes nem vai chegar nessa encarnação, né? Como diz o pai Joaquim, preto velho da parte, tem gente que vai desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar várias vezes até estar num patamar de agora eu consigo crescer, agora eu consigo evoluir, agora eu consigo perceber o que eu preciso melhorar. Então, assim, eles vão respeitar, eles vão esperar, eles são pacientes. A impaciência é da terra, né? A pressa é da terra, a indignação é da terra, a vontade de querer mandar no outro, do outro tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu acho que é o certo, é da terra. Eles têm um amor por nós muito grande, eles aceitam as nossas humanidades, como eu costumo falar, eles aceitam as nossas limitações e principalmente as nossas escolhas. Então, não traga esse peso. Se você precisa sair, se o motivo foi porque você entrou numa casa que trabalhava de forma errada, permita, né? Se permita conhecer outras casas, se permita encontrar, porque é que nem às vezes a pessoa se envolve com uma pessoa ruim, uma pessoa tóxica e fica traumatizada, não quer mais relação com ninguém. E tem muita gente boa por aí. A religião não é diferente. Às vezes você foi para uma casa que trabalhava com energias densas, trabalhava de uma forma, vamos dizer, entre aspas, errado, porque não tem certo nem errado, não existe cartilha. E aí você, né, usando aquele exemplo que a Paty deu, você sai da casa todo chateado e vê melhora porque você estava numa energia densa, enfim. E na verdade não é a Umbanda, né? Você às vezes tem até um enredo aí com a Umbanda.
pode realmente fazer um trabalho lindíssimo através dela, ajudar pessoas e até a si mesmo, e está desistindo por ter entrado na casa errada, por ter entrado num lugar que você não foi muito crítico. E nada te impede de procurar outras casas. Tem muita casa que trabalha sério, tem muita gente que trabalha com a Umbanda como ela deve ser. E ela é linda, né, Paty? Sem dúvidas. Então, curta, compartilhe, comente. Deixa os seus comentários aqui com a gente. Pode deixar. Se discordar também, pode colocar aí que a gente está Por que aberto a estou discordando? Por que estou concordando? Isso nos ajuda, nos norteia também para saber se os conteúdos estão fazendo sentido você pensar e servindo de estudos também. Tá certo? É isso aí. E que Oxalá te dê luz, força e direção, que você consiga seguir o seu coração com menos crença, com menos peso e com mais luz no seu caminho. Né? É isso aí. Axé. Axé para todos vocês.